Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a paz, o perdão e a salvação dele seja uma certeza na minha e na sua vida nesta manhã. Amém? Eu chamo o Fernando carinhosamente de meu escudeiro. O escudeiro era aquele que ficava ao lado do que estava manejando a espada nas guerras, e quando vinham aquelas flechas inflamadas do inimigo, o escudeiro vinha e protegia o guerreiro, né? Na verdade, o Fernando, às 3 horas da manhã também, pastor Tito, vem com seu escudo e protege não só o pastor Estevão, mas também a família do pastor Estevão. É o meu guerreiro de oração, meu companheiro de oração, muito além de ser o ancião de Vila Jataí, da igreja que a gente ajuda a pastorear, porque ele também pastoreia, mas ele é um amigo dos pastores. Não só é amigo do pastor Estevão, ano passado, ano retrasado, trouxe aqui o pastor Enildo também, que foi o pastor lá do distrito de Pinheiros, enfim. É uma alegria quando a gente pode encontrar parceiros de oração, amigos de oração. Eu não posso deixar de agradecer ao pastor Tito também pelo convite, pastor. Louvado seja Deus por seu ministério, seu e da sua esposa, porque as nossas esposas, elas lutam talvez muito mais do que nós. A minha não pôde estar aqui hoje, nós temos 3 filhos pequenos, como o Fernando falou, então é um desafio. Mas eu tenho certeza que as nossas esposas, elas são também aquelas que vão nas nossas retaguardas, até a nossa frente, para a gente conseguir fazer ou cumprir o ministério que Cristo, ele realmente nos pede. Fernando estava preocupado em dizendo para mim assim... será que você vai chegar no horário? Será que você vai estar no horário certo? Eu disse, Fernando, fique tranquilo, porque acordar cedo para mim não é um problema e nunca foi. Você sabe que a influência das mães, as mães têm um poder muito grande sobre os filhos, né? É muito maior, gigantescamente maior do que o dos pais. E eu fui acostumado a ver a minha mãe orando por mim e por meus irmãos, por nossa família, pelas madrugadas. Não foi um menino tão fácil de se educar, um filho tão, talvez, tranquilo, como muitos têm por aí. E às vezes chegando pelas madrugadas em casa, quando eu chegava em casa, eu via a minha mãe na sala de estar, com a luz acesa, de joelhos, amparada pelo sofá ou por uma poltrona, orando. E eu sentava do lado dela, esperava ela terminar de orar, e quando ela se levantava, eu dizia, mãe, esse horário, orando de madrugada, por quê? Vai orar no meio-dia, por que você não ora, sei lá, 8 horas da manhã, antes de dormir? E a minha mãe, como todas as mães, que tem sempre uma palavra muito sábia para falar para os seus filhos, querendo chegar na sua comunicação e atingir o coração do seu filho adolescente rebelde, indagador, questionador. Não sei se tem pais aqui que já passaram por isso, imagino que sim. Mas ela tinha uma estratégia muito significativa e isso nunca saiu do meu coração. Quando ela dizia assim para mim, filho, eu oro pelas madrugadas por uma razão muito simples. Porque a fila de pedidos para Deus é muito menor, então ele me atende muito mais rápido, porque tem pouquíssima gente orando de madrugada. E eu fiquei pensando nisso e refletindo nisso. Quem dera que a multidão se multiplicasse orando pelas madrugadas, mas a gente sabe que não é esta a realidade. Mas se você é mãe, você que é pai, que está aqui hoje, você que tem provavelmente sonhos de ser pai e mãe, ore pelas madrugadas por seus filhos, porque você vai passar na frente da fila e Deus vai te atender muito mais rápido. Eu estava orando ali sentado para que a música não, né? Porque isso não pode ser chamado de música, mas para que o ruído do mundo parasse. E como o Fernando disse, e esse é o tema do sermão desta manhã, Deus tem o seu momento certo para nos atender. Até porque Ele quer nos ensinar algumas coisas, e uma delas é que nós precisamos depender dele em todos os momentos. Você já sabe disso, mas você vai ver isso na palavra de Deus nessa manhã de um jeito muito mais enfático. Mas a gente não precisa ter medo, como o Fernando disse, porque este ruído
ele não é nocivo, não é mortal para nós. Para aqueles que estão em Cristo Jesus, ele não é mortal. Mas o que me preocupa muitas vezes como pastor e como pessoa e como cristão e como filho de Deus são os ruídos da alma e do coração. Estes são preocupantes. Porque ele atinge não só pessoas ao redor, ao nosso redor, mas ele atinge os servos do Senhor. Sabe aquele ruído que chega até você dizendo: abandone essa fé, não vá para o culto da mata, pare de orar, não leia a Bíblia, isso é uma perda de tempo. E isto são ruídos mortais. Estes são barulhos que nós precisamos pedir para que o Espírito Santo cale na nossa vida. Toda vez que você ouve esses ruídos e dá corda para esses ruídos, então eles se tornam mortais. Esses não são mortais. Mas os ruídos da alma, do coração, aquelas lutas internas que você veio aqui hoje para poder saber e pedir a sabedoria do Senhor Deus para saber lidar com estas lutas internas, estas a gente precisa abrir os dois olhos, cravar os joelhos no chão e pedir a Deus que sossegue a alma, que sossegue os ouvidos destes ruídos que aparecem por aí, nos atraindo, tentando a gente para desanimar da fé. Esses são perigosos. Exatamente nisso que eu gostaria que a Bíblia nos apresentasse hoje, uma mensagem muito especial. Não posso deixar de cumprimentar a todos aqueles que estão nos assistindo virtualmente. De 2 anos para cá nós estamos tendo essa realidade que é uma bênção, porque muitas pessoas que não podem vir estão em seus lares, acordando cedo, sintonizando, estando em contato virtualmente, mas estão ali com a sua Bíblia aberta, seus joelhos no chão, clamando o poder de Deus, independente de onde nós estamos. O Senhor Deus tem aberto oportunidades para nós adorarmos a Ele. E por isso eu quero convidá-los, para aqueles que puderem, quem sabe no celular, que dá para ver melhor, os raios de sol já começam a nos dar o primeiro bom dia. Que lindo é a natureza do Senhor, né? Poder acordar cedo e poder Deus nos dar esse bom dia. Demos um bom dia para a equipe celestial, mas o Senhor Deus nos privilegia com cada vez mais o seu bom dia de um nascer do sol, da vida, da saúde. Esses são os bons dias de Deus. No livro, ou na sua Bíblia, no Evangelho de Lucas, João, capítulo 6, Evangelho de João, capítulo 6, versículo 16 em diante. Livro de João, capítulo 6, versículo 16 em diante. Nós lemos uma experiência que você já conhece, e essa experiência é extraordinária. E toda vez que eu a leio, releio, eu fico impressionado com os detalhes que existem nessa história. Poderíamos simplesmente estar buscando esses detalhes aí em várias horas. Mas eu quero ser bem direto ao ponto, ler o texto para relembrar para você e para mim, e juntos nós vamos tirar algumas lições espirituais para a nossa vida. A idade está chegando, Fernando. São 45 anos e os olhos já não são mais os mesmos. Ao descampar o dia, os seus discípulos desceram para o mar e, tomando um barco, passaram para o outro lado, rumo a Cafarnaum. Já se fazia escuro e Jesus, atente para essa palavra, ainda não viera ter com eles. E o mar começava a empolar-se, agitado por vento rijo que soprava. Tendo navegado uns 25 a 30 estádios, eis que viram Jesus andando por sobre o mar, aproximando-se do barco, e ficaram possuídos de temor. Mas Jesus lhes disse: sou eu, não temais. Então eles de bom grado receberam, e logo o barco chegou ao seu destino. Um pouquinho mais no versículo 22 ainda. No dia seguinte, a multidão que ficara do outro lado do mar notou que ali não havia senão um pequeno barco,
e que Jesus não embarcara nele com os seus discípulos, tendo estes partido sós. O contexto dessa história, ele começa um pouquinho antes, no capítulo 6, versículo 1. Vou resumir bem rápido para você e para mim. Jesus tinha acabado de fazer uma campanha evangelística. Uma campanha evangelística sobrenatural. Reuniu pelo menos quase, a Bíblia diz, 5.000 homens às margens do mar da Galileia. A Galileia é uma bacia de água doce, não é um mar de água salgada, é uma bacia, um grande lago de água doce. E ele é tão abundante que por isso vem o nome Mar da Galileia. Galileia significa junção de águas. Essas águas são alimentadas pelo Rio Jordão e a sua fonte está nas terras de Dan, lá em cima no mapa. Jordão significa aquele que desce de Dan. Ele vem percorrendo, ele vem escorrendo da sua fonte de Dan até o Mar Jordão, ou Rio Jordão, e então da Galileia. Então o Jordão vem descendo e alimenta essa grande bacia chamada o Mar da Galileia. Jesus estava ali, com multidões, quase 5.000 pessoas, diz a Bíblia, não contando com mulheres e crianças. Um grande poder evangelístico da palavra. Mas a Bíblia diz que Jesus demorou um pouquinho mais para terminar naquele dia, já tinha chegado 11h30, o pianista já havia tocado a música dizendo, Senhor Deus, está acabando o tempo, mas ele continuou pregando, e chegou o meio-dia, meio-dia e meio, 1h da tarde, o povo estava com muita fome, e Jesus então disse, dai de comer a esse povo. E vocês conhecem a história, ninguém tinha levado provisão para ouvir Jesus o dia inteiro, apenas um garoto, e isso dá um outro grande sermão. Apenas um menino foi preparado para ouvir Jesus o dia inteiro. Porque mais uma vez a mãe, atuando, disse, filho, não sei quando você vai voltar, então toma aqui alguns peixes, alguns pães e leva, porque talvez passe do tempo e você sinta fome. E louvado seja Deus por essa mãe que, de um jeito carinhoso, mas protegendo o filho, alimentou quase 5.000 ou muito mais de 5.000 pessoas. E os discípulos olharam aquilo naquele dia e tiveram certeza que Jesus realmente era o líder que eles precisavam. Mas pasmem vocês que Jesus foi visto ali como um líder mais político do que um salvador do mundo. Porque nós, como seres humanos, amamos enxergar o sobrenatural. Somos atraídos por isso. A gente gosta de ver para crer. E Jesus sabia que isso rondava o coração dos seus discípulos, a sua comitiva principal, aqueles que dariam o start para a igreja primitiva, para que essa igreja chegasse até nós nos dias de hoje. Sabendo dessa dificuldade desses discípulos, a Bíblia diz que Jesus pede para que eles saiam daquele momento, arrumem as coisas para o próximo ponto evangelístico que Jesus estaria pregando. Então ele diz para os discípulos assim, arrumem as coisas, coloquem o projetor de vídeo, existe projetor de vídeo ainda? Os slides, lembram disso, os antigos? Peguem as provisões, juntem as coisas, coloquem dentro do barco, nós vamos ir para o outro lado da margem. Como é bom ver o rosto de vocês agora. E os discípulos arrumaram tudo, mas foram pegos de surpresa, porque Jesus, mais uma vez, surpreendentemente, não se canse de ser surpreendido por Deus. Muitas vezes tem gente que tem medo de ser surpreendido por Deus. Não tenha medo. Por mais que você seja pego de surpresa em algum momento da vida, entenda que o Senhor Deus está preparando um caminho de vitória para você e para sua casa. Tenha certeza disso. Não se desespere como um homem natural. Não fique desesperado pelas coisas que virão. A cada guerra que surge, um profeta surge no meio do povo para escandalizar, para dizer coisas que nunca foram ditas e profetizar coisas que nunca foram profetizadas e esperar coisas que nós não esperamos. Nós já sabemos no que esperar. Nós já sabemos o nosso destino. A nossa cabeça se ergue toda vez que
a consumação desse mundo vai se aproximando. Ergam as vossas cabeças, diz a palavra de Deus, a consumação está chegando, o fim está próximo. Mas Jesus lia o coração daqueles homens pequenos de fé, embora andando com Cristo. Olha como nós somos tão limitados. E Jesus surpreende mais uma vez dizendo, vão porque eu não vou. E eles dizem, como você não vai? Você é o líder principal. O líder precisa puxar a fila. O líder precisa estar adiante. Como você não vai? Está tudo preparado. Suba no barco, vamos atravessar. E Jesus, pelos evangelhos, você vê os evangelhos repetindo essa história. E no evangelho de Lucas, Lucas é tão enfático a ponto de dizer assim, que Jesus, ele concita os discípulos a irem embora. O que é concitar? É exigir, é mandar, é dizer vão embora, pessoal, está na hora, vão embora, eu vou ficar sozinho. Eu imagino que um dos discípulos insistiu muito, eu imagino que um dos discípulos queria dizer para Deus o que ele tinha que fazer. Vamos, Senhor, como você vai atravessar o mar depois? Eu preciso ajudar você a resolver os seus problemas. E Jesus concita, dizendo, não é agora, eu não vou com vocês, vão embora, eu preciso ficar. E então, com muita insistência, os discípulos começam a remar. Quem eram os discípulos? A maioria deles, homens que conheciam o mar. Bons marinheiros, experientes, seja de dia, seja nas madrugadas, homens que tinham a técnica, tinham muito conhecimento, homens experimentados. E não há nada melhor para a nossa zona de conforto como seres humanos do que nos sentirmos seguros naquilo que nós somos e conhecemos. Converse com pessoas que têm o poder de controlar a sua vida. Tudo está no controle, nada sai do controle, está tudo planejado, nada contra. Não estou fazendo apologia contra nós sermos organizados e planejados, mas tem aqueles que inflam o peito e dizem, aqui quem manda sou eu. Aqui a coisa acontece do jeito que eu planejei e do jeito que eu quero. Aí vem uma pandemia e dá uma rasteira na maioria destes. Os discípulos estavam remando, tudo tranquilo. Só que o mar da Galileia tem uma coisa típica nessa região. Ele não tem ondas, é uma lagoa muito tranquila, mas cheia de montanhas ao redor, mas existe um corredor lá que vem um vento do oeste, um vento do leste, e aqueles ventos se encontram. Eu estava vendo um vídeo esses dias, e chega a formar ondas de 5 metros, 6 metros de altura, e aquele negócio fica perigoso. E isso aconteceu naquele dia. O problema é que a Bíblia diz que Jesus ainda não estava com eles. Eu não sei se você já teve a experiência de remar em alto mar. Eu tinha um amigo que era pescador e um dia ele me chamou também de madrugada para ir pescar tainha nas praias de Santa Catarina. E eu fui. As ondas estavam meio metrinho. E eu tremia na base. Medo. Você olhava, você não enxergava nada lá no fundo, muito profundo. As ondas faziam um barco subir e descer. O enjoo começou e ele ria da minha cara. Eu não estava acostumado, estava apavorado. Vou voltar? Consigo nadar até a margem? Será que se esse bote virar, o que vai ser de mim? Agora você imagina, se homens experientes, marinheiros experientes, experimentados no mar, a Bíblia diz que eles se aterrorizavam de medo. Imagina como estava o mar naquele dia. A Bíblia diz, o vento começava a ventar rigidamente, o mar empolava-se, as ondas subiam, a tempestade chegou e os homens tremeram. Porque não importa o teu conhecimento, não importa a tua experiência, não importa se você se garante ou não. Quando as tempestades chegam, o homem treme. O homem natural treme. Porque nós achamos impossível conseguir superar alguns desafios.
E a Bíblia diz que ainda Jesus não estava lá. Eu gosto muito da palavra, ou das palavras que nós chamamos tecnicamente, na hora de interpretar a Bíblia, a palavra-chave. A palavra-chave é aquela que dá sentido a todo o texto. Ao redor do texto é formada uma palavra. E essa palavra, quando a gente entende, o texto se amplia. Esta, para mim, é a palavra-chave desse texto, ainda. Os profissionais da língua portuguesa dizem que esta palavra ainda é um advérbio de tempo. O que é um advérbio de tempo? O que significa advérbio de tempo, pastor? É mais ou menos assim. É um momento de espera. Resumindo, você tem que esperar. Mas cá para nós, quem gosta de esperar? O advérbio de tempo, ou a palavra ainda, é aquela situação que você não tem nem o sim e nem o não. Você está na berlinda, não sabe o que vai acontecer. Mais ou menos assim. Você distribui o teu currículo profissional em várias empresas. E você coloca o teu número de contato e você espera o dia inteiro alguém te ligar. Você ainda está esperando pelo sim ou pelo não. Você tem alguém doente no hospital. E você vem clamar, você vem falar com Deus. Mas quando você vai ao hospital e pergunta ao médico, e aí, doutor? O médico diz, ainda nós não temos um diagnóstico. Eu não posso te dizer para sim ou para não o que está acontecendo. E aí você se desespera, porque eu e você, como seres humanos, nós não gostamos das palavras ou da palavra ainda, porque nós não gostamos de esperar. Nós precisamos ter uma resposta lógica, rápida, segura. Não é assim que nós fazemos? Se um filho teu te pede uma bolacha e você não tem, você vai correr atrás para saciar a vontade do teu filho, porque os aindas, o momento de espera, você não quer que o teu filho espere. Você diz para o seu filho assim, não atravesse a rua sem olhar os dois lados, porque você tem medo que se ele atravessar, ele seja atropelado. E como pai, como mãe, você tem medo, e os aindas dizem que você não tem o controle da situação. Você não pode dizer assim para o seu filho, filho, atravesse a rua, mesmo que um carro te atropele e você venha à morte, pode deixar que eu tenho a solução. Você pode fazer isso? Não pode. Nós não temos os aindas no controle das palmas das nossas mãos. E por isso, a Bíblia diz que Jesus ainda, ou seja, parafraseando, Jesus fazia-os esperar. Gosto muito de outro texto da Bíblia que diz sobre o melhor amigo de Jesus, chamado Lázaro. Vocês, por favor, me digam o tempo, que eu me empolgo, viu? Eu já estou dizendo antes, eu me empolgo. A palavra de Deus me empolga de um tal jeito que eu vou, o Espírito Santo vai baixando e eu vou falando. Eu não... Fernando já sabe. Vila Jataí, se você for para lá, leve os seus 5 pães e 2 peixes. Pode levar. Mas... vou tentar resumir, chegar no ponto. Gosto muito da história de Lázaro, o melhor amigo de Cristo. Jesus estava nessa campanha evangelística, um garoto do recado chega muito cansado, dizendo, Senhor, Marta e Maria te chamam, o seu melhor amigo está morrendo, está doente, volte, faça um milagre. Nós precisamos do seu milagre agora, do sobrenatural. Toque nele e as coisas melhorarão. A resposta da Bíblia de Jesus falando, não, eu não vou não. E não só não vou, diz a Bíblia, como muito me alegro de não estar com vocês neste momento. Pode dizer para eles. É como se você estivesse de madrugada passando muito mal, ligasse para aquele seu amigão do peito, e dissesse, corre aqui em casa, eu preciso ir para a UPA agora, senão eu vou morrer. E lá do outro lado da linha, ele diz para você assim, não, eu não vou. E além de eu não ir, eu estou muito feliz de não estar contigo aí nesse momento. O que você pensaria desse amigo? Amigo da onça? Isso é amigo de todos menos meu? Que amigo é esse? O que você acha que Maria e Marta e os conselheiros ao redor disseram para elas? Está vendo? Olha aí, ó. Esse é o Jesus que diz ser amigo de vocês. Na hora que vocês mais precisam, Jesus não? Ou Jesus ainda não? Você está remando lá no meio da tempestade, as ondas estão enormes, a escuridão, vento por todo lado, água fria, relâmpagos rasgando o céu, e você clama por Jesus, mas Jesus ainda não chegou para te dar a resposta que você tanto queria. E agora? Só que Jesus aparece depois de 3 dias e diz, remove a pedra. Lázaro sai.
E aí vem uma frase de Jesus que é arrepiante, que diz assim: todo aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Sabe por quê, irmão? Porque os aindas não estão no controle das palmas das nossas mãos, mas os aindas estão no controle das palmas do divino. Ele sabe o que ele faz. E ele vai ao encontro dos seus discípulos porque eles estão desesperados. E isso é algo sobrenatural que eu gosto muito de entender, antes que eu derrube e quebre. Que os discípulos estavam ali precisando de um Salvador. E eles ficam imaginando assim que Jesus vai com aquele barquinho que alguém providenciou para Jesus, dizendo: Jesus, se você talvez resolver, acontecer alguma coisa no meio do caminho, e resolver vir ao nosso encontro, pegue esse barquinho, comece a remar, e venha ao nosso encontro remando, como um bom ser humano faz. Porque nós, como seres humanos, queremos dizer para Deus como agir, como atuar, no tempo que precisa agir na nossa vida. Nós gostamos de ensinar a Deus a ser Deus na nossa vida. E os homens disseram para ele: Senhor, você vai precisar atravessar, deixa eu resolver o teu problema, fica aqui com o barquinho, vai remando. E eles esperavam que ao clamar pelo poderoso, pelo divino, pelo sobrenatural, o sobrenatural viesse no meio do mar, empolado, com ondas, com tempestade, com um palmo de língua para fora da boca, remando e dizendo: oh, eu estou chegando, calma. Eu quero te dizer nessa manhã que quando você clama para o seu Deus não vem remando o barquinho. Ele vem andando sobre as águas. Porque Ele é Deus. Ele não precisa de barquinhos. Ele é o dono dos aindas. Ele vem para resolver. E Ele vem do jeito mais poderoso que você precisar na sua vida. Ele vem. Não se desespere, espere. Não desconfie, confie. Diga ao Senhor Deus os seus dilemas, e Ele terá o momento certo e a hora certa para nos ensinar a depender dEle em todos os momentos. Estou bem? Estou com uma boa conta, com muito dinheiro na minha conta? Ótimo, louvamos a Deus. Acabou o dinheiro na conta, estou no cheque especial? Louvamos a Deus do mesmo jeito. Estou bem com a saúde na minha casa? Louvamos a Deus. Não temos mais saúde em casa? Louvamos a Deus assim mesmo. Porque a certeza é o que o texto acaba de dizer, com isso eu termino. Quando Jesus entra no barco da nossa vida, a certeza de nós chegarmos no porto seguro é 100%. Mesmo que tenham tempestades. Mesmo que a vida ao redor da gente nos assuste. Mesmo que tudo pareça dar ruim. Como no Rio de Janeiro, meus jovens diziam: deu ruim, pastor. Falei: deu ruim não, deu bom. Com Cristo dá bom. Então vamos prosseguir. Chame-o, suplique e espere por Ele. Porque Ele virá andando sobre as águas, se assim necessário for, para te socorrer. Para me socorrer. Para nos amar. A Bíblia diz no final que Jesus lhes disse: não temais. Então eles de bom grado o receberam. E a palavra de Deus diz: e logo o barco chegou no seu destino. Esse não é o nosso destino final. Aqui não é o nosso lugar, nem o nosso lar. Você sabe disso. Eu estou só repetindo para reafirmar um princípio na sua vida. Nós não somos daqui, não pertencemos a este lugar. Você vai continuar remando, você vai continuar com calos nas mãos, com feridas nos joelhos, você continuará sangrando na vida. Esta é a certeza que você vai ter neste mundo. O cristianismo nunca chamou você como uma coisa utópica. Não, venha, porque tudo vai dar certo. Dá certo com Cristo, mas não significa que você e eu não vamos passar por aflições. Passe por aflições, mas tem de bom? Porque eu venci, você vai vencer também. Essa é a sua garantia. Não desista. Continue nos passos com Cristo Jesus. Você acha que eu falo isso só porque eu sou pastor? Temos 5 minutos ainda? Em casa nós recebemos um diagnóstico também. Há 2 anos atrás a minha esposa foi diagnosticada com linfoma de Hodgkin, um câncer agressivo.
E eu posso dizer para vocês que ninguém está preparado para receber uma notícia como essa. A palavra assusta muito. Eu tenho 3 filhos pequenos. Então a primeira coisa que passa na minha mente é: saúde da esposa e as minhas crianças, como vai ser? Eu confesso um pecado a vocês aqui. Eu me peguei muitas vezes sozinho dentro do meu carro, dizendo: por que, Senhor? Por quê? Eu não sou um ministro? Sou um pastor? Devia ter algo diferente para o ministério, para o pastor, que nada atingisse. Tentadoramente, os ruídos do mundo começam a querer chegar no seu coração e fazer com que você desvirtue o seu olhar para aquilo que é verdadeiro. E vem através de filhos, cônjuge que não é crente, patrão, saúde, desemprego, pandemia. A lista é grande, quase infinita. As tempestades, elas vêm. As lutas, pode ter certeza, vão chegar. Para mim, para você, para todos. A grande diferença é de que lado você vai estar. Em quem você vai depender. A grande diferença para você não enlouquecer e fazer como multidões de pessoas fazem, quando estão enlouquecidas, a única diferença que vai fazer com que você se mantenha sóbrio, vigilante, de olho no alvo, que é o autor e consumador da nossa fé, Hebreus capítulo 12, é Cristo Jesus na sua vida. Há uma diferença muito grande para que você mantenha-se centrado. E quando nós nos mantemos centrados, os aindas de Deus, o sobrenatural de Deus chega e Ele te dá as respostas, para sim ou para não. Mas você está calmo, tranquilo, feliz, porque você sabe que para sim ou para não, o nome de Deus precisa ser glorificado, porque a nossa pátria não está aqui. Nós viveremos a eternidade com Cristo Jesus. E isso se chama não só esperança, mas certeza. Eu louvo a Deus porque a minha esposa hoje está curada. Depois de muita luta, ela está curada. E eu louvo a Deus porque até onde Ele permitir, nós viveremos. Até onde Ele permitir. E que enquanto Ele permitir, eu e você glorifiquemos o nome dEle. Para exemplo das nações. E esse será o nosso testemunho para aqueles que precisam ouvir do consolo desta palavra. Deseja você isso na sua vida? Receber a paz que Cristo pode nos dar, mesmo diante das tempestades? Você quer dizer nessa manhã, levantando as suas mãos bem alto para o céu e dizendo: Senhor, assuma o controle da minha vida. Senhor Deus, eu quero depender de Ti, somente de Ti. Senhor Deus, eu quero viver contigo. Este mundo e esta vida são passageiras. E quanto eu estiver aqui, se as tempestades vierem, os desafios que virão e as lutas virão, deixa eu confiar em Ti. A minha vida está em Tuas mãos. A minha vida, a vida do meu cônjuge, a vida da minha família, o meu trabalho, o meu emprego, a minha saúde, tudo que eu tenho é Teu. Louvado seja Deus por isso. Nós vamos ouvir o Bruno e a Aline mais uma vez. E o Senhor Deus vai falar poderosamente ao seu coração nesta manhã mais uma vez.